Algumas pessoas passam pela sua vida como se fossem um erro, como se não devessem ter acontecido, como se tudo aquilo tivesse sido apenas azar, coincidência ou má escolha. Mas se você for honesto consigo mesmo, existe um padrão que começa a incomodar quando você olha para trás com atenção suficiente. Porque os rostos mudam, os nomes mudam, as histórias parecem diferentes no início, mas em algum ponto, tudo converge para a mesma sensação, a mesma frustração, o mesmo tipo de dor, como se algo invisível estivesse organizando essas experiências de forma repetitiva. E o mais perturbador não é o que essas pessoas fizeram, mas o fato de que, de alguma maneira, você sempre esteve lá, no centro de todas essas histórias. E é exatamente esse ponto que Carl Jung tentou explicar, quando disse que aquilo que não se torna consciente, retorna como destino. Não porque exista uma força externa controlando sua vida, mas porque existe uma estrutura interna que continua operando silenciosamente, influenciando suas escolhas, suas percepções e principalmente aquilo que você reconhece como familiar, porque você não se conecta com qualquer pessoa, você se conecta com aquilo que, em algum nível, faz sentido dentro de você, mesmo que esse sentido seja construído sobre feridas que nunca foram totalmente compreendidas. E isso muda completamente a forma como você interpreta seus encontros, porque talvez o problema nunca tenha sido apenas quem entrou na sua vida, mas o que dentro de você permitiu que essas pessoas permanecessem, o que fez com que certos comportamentos fossem tolerados, o que transformou sinais claros em algo que você decidiu ignorar. E isso não é uma acusação, é uma revelação desconfortável, porque significa que a repetição não é aleatória, ela é coerente com algo que ainda não foi resolvido. E Jung também observou que a mente humana não percebe a realidade de forma neutra, ela filtra, interpreta e reorganiza tudo com base no que já acredita ser verdadeiro, que significa que você não vê as pessoas como elas são. Você vê aquilo que sua estrutura interna permite enxergar. E isso explica por que duas pessoas podem viver a mesma situação de formas completamente diferentes. Porque o que está sendo ativado não é apenas o que está acontecendo fora, mas principalmente o que já existe dentro. E enquanto isso não for percebido com clareza, o ciclo continua. Não importa quantas vezes você tente começar de novo. Em algum momento você já tentou explicar isso de forma simples, dizendo para si mesmo que foi apenas azar, que escolheu errado, que confiou demais, ou que daquela vez foi diferente. Mas quanto mais essas experiências se repetem, mais difícil fica sustentar essa narrativa, porque existe uma incoerência que começa a aparecer, uma sensação de que, mesmo tentando fazer tudo certo, você acaba no mesmo lugar, enfrentando as mesmas dinâmicas com pessoas diferentes. E essa repetição não acontece por falta de inteligência ou por incapacidade de aprender, ela acontece porque o que está guiando suas escolhas não está totalmente consciente. E Jung insistia que a maior parte da nossa vida é conduzida por conteúdos que operam fora do nosso campo de percepção, padrões internos que moldam a forma como você interpreta sinais, reage a comportamentos e se posiciona nas relações. E é por isso que muitas vezes você não percebe quando está entrando em algo que já viveu antes, porque no início tudo parece novo, parece diferente, parece promissor, mas o que te atraiu ali não foi apenas a pessoa em si, foi a familiaridade emocional que ela despertou, uma sensação que não vem da lógica, mas de uma correspondência interna, algo que ressoa com partes de você que já existiam antes daquele encontro. E Jung descreveu isso como projeção, o processo pelo qual você atribui ao outro características, intenções e significados que, na verdade, têm origem na sua própria psique. E isso não significa que o outro não tenha responsabilidade pelas próprias ações, mas significa que a intensidade da sua reação, o tipo de envolvimento que você estabelece e até mesmo o quanto aquilo te afeta, estão diretamente ligados ao que está sendo ativado dentro de você. E quando você começa a olhar dessa forma, a pergunta deixa de ser, por que isso sempre acontece comigo? E passa a ser, o que dentro de mim continua reconhecendo isso como familiar? O que dentro de mim ainda responde a esse tipo de dinâmica como se fosse algo natural?
Porque enquanto essa resposta automática existir, você pode mudar o cenário, mudar as pessoas, mudar até o contexto, mas a estrutura interna continua a mesma. E é exatamente isso que mantém o ciclo ativo, não como punição, mas como repetição de algo que ainda não foi compreendido de forma real. Para compreender por que esses padrões se repetem com tanta precisão, é necessário entrar em um ponto central da psicologia de Carl Jung, que muda completamente a forma como você interpreta suas experiências. Porque para Jung, a mente não é apenas aquilo que você pensa conscientemente. Ela é composta por camadas muito mais profundas que continuam operando mesmo quando você acredita estar no controle. E é justamente nessas camadas que se encontram os conteúdos que ele chamou de inconsciente, esquecido ou simplesmente nunca reconhecido como parte de você. E dentro desse território existe um conceito ainda mais específico e decisivo: a sombra, que não representa apenas seus defeitos ou aspectos negativos, mas tudo aquilo que você rejeitou ao longo da vida, por não se encaixar na imagem que construiu de si mesmo. E Jung deixou claro que a sombra não é apenas escura, ela também contém potenciais, forças e características que poderiam expandir quem você é, mas que foram deixadas de lado por medo, condicionamento ou necessidade de aceitação. E o problema não está no fato de esses conteúdos existirem, mas no fato de que, quando não são reconhecidos, eles não desaparecem, eles passam a se manifestar de forma indireta, muitas vezes através das pessoas que você encontra, porque aquilo que você não reconhece em si mesmo tende a ser percebido com intensidade nos outros. E Jung foi direto ao afirmar que tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, o que significa que as reações emocionais mais intensas raramente estão ligadas apenas ao comportamento externo, mas ao que aquele comportamento ativa internamente. E isso explica por que certas pessoas te afetam de forma desproporcional, porque algumas atitudes despertam uma irritação ou um fascínio imediato, como se algo muito mais profundo estivesse sendo tocado, e na maioria das vezes está, porque quando você idealiza alguém instantaneamente ou rejeita alguém com força sem entender exatamente o motivo, existe uma projeção acontecendo, uma transferência de conteúdos internos para uma figura externa que passa a representar algo que, na verdade, pertence a você. E Jung também observou que enquanto esses conteúdos permanecem inconscientes, eles continuam influenciando sua vida de forma automática, guiando suas escolhas, moldando suas percepções e determinando o tipo de experiência que você tende a repetir. E é por isso que ele dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino, não como algo místico, mas como consequência direta de padrões internos que continuam ativos até serem compreendidos de forma real. Quando você começa a observar esse processo com mais clareza, algo que antes parecia abstrato começa a ganhar uma estrutura muito mais concreta, porque essa ideia de ressonância deixa de ser apenas um conceito filosófico ou espiritual e passa a ser compreendida como um funcionamento real da mente, algo que pode ser explicado tanto pela psicologia quanto pela neurociência, e Jung já apontava nessa direção ao afirmar que a psique organiza a experiência de acordo com conteúdos internos que ainda não foram integrados, mas o que ele descreveu de forma simbólica, a ciência moderna descreve de forma funcional, através de mecanismos como o sistema reticular ativador, uma estrutura do cérebro responsável por filtrar milhões de estímulos e destacar apenas aquilo que corresponde ao seu foco interno. E isso significa que você não percebe tudo o que está ao seu redor. Você percebe aquilo que confirma o que já está dentro de você. E esse filtro não atua apenas em coisas simples. Ele influencia diretamente como você interpreta pessoas, intenções e situações. E quando esse mecanismo se combina com o viés de confirmação, que é a tendência de buscar, interpretar e lembrar informações que reforçam suas crenças existentes, o resultado é um sistema extremamente eficiente em manter padrões, mesmo que esses padrões sejam prejudiciais. E é por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e sair com conclusões completamente diferentes, porque o que cada uma percebe não é a realidade objetiva, mas uma versão filtrada pela própria estrutura interna.
E essa ideia também aparece na filosofia estoica, especialmente nas reflexões de Marco Aurélio, quando ele afirma que a alma é tingida com a cor dos seus pensamentos, apontando para o fato de que aquilo que você mantém dentro de si acaba moldando a forma como você experimenta o mundo. E Epicteto reforça isso ao dizer que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles, o que significa que a experiência externa não é independente da sua interpretação, ela é profundamente influenciada por ela. E quando você junta essas perspectivas, a noção de que as pessoas entram na sua vida, por acaso começa a perder força, porque o que você reconhece, o que te atrai e o que te afeta, está diretamente conectado com aquilo que já existe dentro de você, não como uma força mística que controla tudo, mas como um sistema coerente que organiza a sua experiência de forma contínua. E isso explica por que certos padrões parecem inevitáveis até o momento em que você começa a questionar não apenas o que está acontecendo, mas como você está interpretando e reagindo a isso. Em algum ponto dessa compreensão, surge uma percepção que não é confortável, mas que é inevitável se você realmente quiser romper esse ciclo, porque enquanto você continuar sendo internamente a mesma pessoa, com as mesmas crenças, os mesmos medos e as mesmas interpretações, a tendência é que você continue encontrando versões diferentes do mesmo padrão. E isso não acontece porque existe algo contra você, mas porque existe uma coerência interna sendo mantida. E Jung foi muito claro ao afirmar que até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você o chamará de destino, o que significa que aquilo que você ainda não percebe continua operando como uma força invisível que influencia suas escolhas e suas reações. E isso explica porque muitas vezes você sente que está fazendo o melhor possível, mas ainda assim chega aos mesmos resultados, porque o que está sendo repetido não é apenas o comportamento externo, mas a estrutura interna que sustenta esse comportamento. E essa estrutura inclui a forma como você se vê, o valor que atribui a si mesmo, o que acredita merecer, e até o tipo de tratamento que, em um nível inconsciente, você aceita como normal. E isso pode ser difícil de admitir, porque implica reconhecer que aquilo que você vive não é completamente separado de quem você é, mas ao mesmo tempo, essa é exatamente a chave para a mudança, porque se o padrão vem de dentro, ele também pode ser transformado de dentro. E Jung também observou que a verdadeira transformação não acontece quando você tenta se tornar alguém diferente superficialmente, mas quando você amplia sua consciência a ponto de não reagir mais da mesma forma automática. E isso exige uma mudança que vai além de comportamento, exige uma revisão da forma como você interpreta a si mesmo e aos outros. Porque enquanto você continuar vendo certas atitudes como aceitáveis, enquanto continuar ignorando sinais que já conhece, enquanto continuar reagindo com base em feridas antigas, o ciclo se mantém ativo. Não importa quantas vezes você tente começar de novo. E é por isso que a mudança real não começa quando você encontra pessoas diferentes, mas quando você se torna alguém que não responde mais aos mesmos padrões da mesma forma. Alguém que reconhece o que antes passava despercebido e que não se envolve automaticamente com aquilo que já conhece tão bem. E esse é um processo que não acontece de uma vez, mas que começa no momento em que você deixa de olhar apenas para fora e passa a observar com mais honestidade aquilo que está acontecendo dentro de você. A partir do momento em que essa percepção começa a se consolidar, surge uma possibilidade que antes parecia distante, a de interromper esse ciclo não pela força, mas pela consciência, e isso muda completamente a abordagem, porque o objetivo deixa de ser evitar certas pessoas ou controlar rigidamente suas escolhas externas, e passa a ser compreender o que dentro de você reage, o que dentro de você ainda reconhece determinados padrões como familiares. E Jung enfatizava que a consciência não elimina automaticamente os conteúdos inconscientes, mas altera a relação que você tem com eles. E essa mudança de relação é o que começa a enfraquecer a repetição automática, porque quando você percebe com clareza o que está sendo ativado,
Você cria um espaço entre o estímulo e a resposta, um espaço onde a reação deixa de ser inevitável, e isso pode parecer simples na teoria, mas na prática exige algo que nem sempre é confortável. Exige que você permaneça presente nos momentos em que normalmente reagiria de forma automática, nos momentos em que algo dentro de você quer agradar, quer se justificar, quer insistir, quer manter algo que já demonstra sinais claros de desequilíbrio, e é exatamente nesses pontos que o ciclo costuma se repetir, não no início da relação, mas na forma como você responde aos primeiros sinais de incoerência. E Jung observou que muitas dessas respostas são guiadas por conteúdos antigos, experiências passadas que moldaram a forma como você entende conexão, valor e pertencimento. E enquanto essas referências não forem questionadas, elas continuam influenciando suas escolhas de forma silenciosa. E é por isso que a mudança real não está em aprender novas estratégias externas, mas em desenvolver uma atenção mais refinada sobre o que você sente, pensa e interpreta em tempo real. Porque quando você começa a perceber esses movimentos internos com mais clareza, você deixa de ser conduzido automaticamente por eles. E isso não significa que eles desaparecem, mas significa que você passa a ter a possibilidade de escolher de forma diferente, de não se envolver na mesma dinâmica, de não reforçar o mesmo padrão. E esse tipo de mudança não depende de condições externas ideais. Ela depende da forma como você se posiciona diante do que está acontecendo dentro de você. E é exatamente essa mudança de posicionamento que começa a reorganizar sua experiência externa. Não porque o mundo muda primeiro, mas porque a forma como você interage com ele deixa de ser a mesma. À medida que essa mudança interna se aprofunda, algo começa a se reorganizar de forma quase silenciosa, não como um evento marcante, mas como uma nova forma de perceber aquilo que antes parecia confuso, porque as experiências continuam acontecendo, as pessoas continuam entrando e saindo da sua vida, mas a forma como você interpreta e reage a tudo isso deixa de ser a mesma. E é nesse ponto que a ideia de destino começa a ser compreendida de maneira mais madura, não como algo que controla sua vida de fora para dentro, mas como um reflexo daquilo que ainda não foi totalmente integrado. E Jung sempre apontou nessa direção ao afirmar que o destino não é uma força externa inevitável, mas a expressão dos conteúdos inconscientes que continuam influenciando sua trajetória até serem reconhecidos. E quando isso começa a acontecer, aquilo que antes parecia uma sequência de eventos desconectados passa a revelar uma coerência interna, como se cada encontro, cada ruptura e cada desafio estivesse apontando para algo específico que precisava ser visto. E essa mesma percepção também aparece na filosofia estoica, quando Marco Aurélio fala sobre aceitar aquilo que acontece como parte de uma ordem maior, não no sentido de passividade, mas no sentido de compreensão, porque aceitar não significa concordar com tudo, significa entender que cada experiência tem um papel no seu desenvolvimento. E quando você começa a olhar dessa forma, a pergunta deixa de ser "por que isso aconteceu comigo?" e passa a ser "o que isso está me mostrando?" E essa mudança de pergunta transforma completamente a relação que você tem com a sua própria história, porque ao invés de se colocar apenas como alguém que reage ao que acontece, você passa a se posicionar como alguém que observa, compreende e aprende com aquilo que é vivido. E isso não elimina a dor, não torna tudo fácil, mas traz um tipo de clareza que antes não existia. Uma clareza que permite reconhecer padrões sem se identificar completamente com eles. E Jung também lembrava que a integração não acontece quando você elimina os conflitos, mas quando você consegue sustentar a consciência sobre eles sem fugir. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você deixa de ver as pessoas apenas como fontes de prazer ou sofrimento, e passa a reconhecê-las como espelhos que, de alguma forma, refletem aspectos da sua própria psique. E essa compreensão não é imediata, mas quando se estabelece, muda profundamente a forma como você se relaciona com o mundo e consigo mesmo. Quando você começa a olhar para a sua trajetória com esse nível de consciência,
Algo se revela que antes passava completamente despercebido, não apenas nos momentos bons, mas principalmente naqueles que você preferiria esquecer, porque mesmo nas experiências mais difíceis, existe uma lógica que só se torna visível depois que você deixa de resistir tanto ao que aconteceu e passa a observar com mais honestidade o que foi despertado dentro de você. E Jung reforçava que a verdadeira transformação não está em evitar a dor, mas em compreender o que ela revela, porque aquilo que te marcou, aquilo que te desestabilizou e até aquilo que te feriu, muitas vezes foi exatamente o ponto de contato com algo que ainda precisava ser visto. E quando essa compreensão começa a se formar, a relação com o passado muda, não porque ele se torna leve ou agradável, mas porque ele deixa de ser apenas um peso e passa a ser também uma fonte de clareza. E isso não acontece de forma instantânea. É um processo que exige tempo, exige disposição para olhar sem distorcer e sem fugir. Mas aos poucos você começa a perceber que aquilo que parecia apenas repetição começa a se dissolver quando é realmente compreendido, porque o padrão só precisa se repetir enquanto não é visto com profundidade, e quando você começa a enxergar com mais nitidez, algo dentro de você se reposiciona, não mais como alguém que está preso em ciclos inevitáveis, mas como alguém que começa a perceber onde esses ciclos se formam e como eles podem ser interrompidos, e talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. Entender que as pessoas que passaram pela sua vida não foram apenas acontecimentos isolados, mas partes de um processo maior que, de alguma forma, contribuiu para que você chegasse até aqui com mais consciência do que antes. E se em algum momento dessa reflexão você se reconheceu, se algo disso fez sentido de uma forma mais profunda, eu gostaria de te convidar a compartilhar nos comentários o que você sentiu. Ao ouvir isso, não precisa ser algo elaborado, apenas algo verdadeiro, porque muitas vezes colocar em palavras aquilo que você percebe já é um passo importante nesse processo de compreensão, e a sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão tentando entender os próprios padrões. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para o seu momento de vida, considere se inscrever no canal, porque a proposta aqui não é oferecer respostas rápidas ou soluções superficiais, mas criar um espaço onde você possa continuar explorando essas camadas mais profundas, com mais clareza, no seu tempo e com mais consciência.